Fala, galera gay da internet. Tu vai pegar esses 5 mil reais que tu tem, vai caçar um Chevette velho de no máximo 3 mil reais. Menos um dia, mais um episódio. Canal Falando Foda-se com 2C aqui, não confundir com Jogando Foda-se. Eu sou a Sedex e esse é um episódio de emergência, então se você tá ouvindo isso, a equipe do Falando Foda-se foi mogada pelo Gigachete. Assim como esse episódio é de emergência, o meu tema também é de emergência e eu vou decidir agora nos próximos 10 segundos numa roleta online que eu vou rodar agora. Tá, o tema que caiu é eu falando sobre os livros que eu li nos últimos anos, mas eu vou abrir o meu Scooby, eu vou pegar um livro aleatório e eu vou falar o que eu lembro desse livro. Vai ser um episódio chato de ouvir? Vai, mas não vai ser pior que o episódio do podcast. O episódio do slideshow, eu tenho certeza, porque esse é o nosso pior episódio, porque a gente simplesmente não fala nada com nada. Eu vou botar uma música épica de fundo, então, pra ficar da hora. Como vai funcionar? Eu vou abrir meu Scooby, eu vou rodar e vou parar em algum livro que eu li. Pode cair num livro que eu li quando eu tinha, sei lá, 6 anos, e pode cair num livro que eu li ontem. Então eu acho que vai ser bem bizarro de qualquer forma, e vai ser uma bosta, eu acho que vocês vão amar. Eu também deixo nas mãos do Seco colocar todas as capas dos livros que eu vou estar falando aí. Eu não sei se ele vai querer fazer isso ou não, mas de qualquer forma, se eu lembrar, eu vou ir mandando pra ele ir colocando a capa enquanto eu vou falando sobre. Beleza. Eu vou colocar uma meta de falar de uns 10 livros, porque eu sinceramente não sei quanto tempo que eu vou passar falando de cada livro. E eu não sei, será que eu consigo manter um diálogo tipo de 10 minutos falando de um livro? Acho que não, porque a maioria eu nem lembro. Enfim, o primeiro que caiu, que eu rodei aqui no Scooby. Scooby, pra quem não sabe, é aquele aplicativo que você lê livro, faz resenha, marca seu progresso. E eu descobri faz pouco tempo que Scooby é books, ao contrário. Quem mais aí explodiu a cabeça? Porque quando eu descobri, eu fiquei muito chocada, mesmo estando usando o app há, tipo, sei lá, uns 5 anos. O primeiro livro que caiu foi A Garota do Calendário, o Janeiro. Eu li em 2022, em fevereiro. E ele fala... Eu, sinceramente, não lembro sobre o que fala esse livro, mas um spoiler, eu li os 12, porque é um livro pra cada mês. Não lembro sobre o que fala. Eu acho, se não me engano, que é de uma Mona, que ela... por algum motivo se mete com algum... cada livro, se eu não me engano, é uma história, então não tem nada a ver com a outra. De uma Mona que ela se mete com um CEO do sexo. E aí eles vão pra mansão dele na praia. E é sobre. Eu não consegui falar nem 1 minuto, imagina 10. Eu não lembro, eu de verdade não lembro sobre o que é o livro. E eu não sei se essa cena que eu falei é desse livro, porque como eu disse, eu li os 12 e essa é a cena mais marcante. Mas pra mim, tem alguma coisa a ver com o calendário. Será que ela trabalha numa empresa de fotografia? Será que ela é modelo? Eu realmente não lembro, porque eu só lembro dela descrevendo o vestido e como as coxas dela era grossa. E na verdade nem sei se isso é desse livro que eu tô falando, ou se de outro se algum... eu não sei falar também. Se é de algum dos outros 11. Não sei. Esquece tudo. O livro que era pra eu ter falado é A Garota do Calendário, julho. Coincidentemente, estamos em julho. Mas eu não sei porque que eu falei janeiro. Eu acho que eu vi o J e só joguei qualquer bosta que vira na minha cabeça. Ok, agora caiu um livro que eu gosto muito, que é Conectadas, da Clara Alves. E um fun fact sobre esse livro é que eu, Sedex, eu ganhei esse livro da própria Clara Alves. Ela tava fazendo uma dinâmica no Twitter. Eu não lembro direito o que aconteceu pra eu ganhar, mas eu acabei ganhando esse livro dela. O e-book, no caso. Ele é um livro muito bonitinho. Eu já tinha lido ele antes, mas assim que ela me deu o e-book, eu reli, tipo, mais umas 5 vezes até hoje em dia. E é um livro muito gracinha, é um livro muito lindo. E eu acho que todos os livros dela, igual os livros do Victor Martins, são livros que, se eu tenho oportunidade, eu paro e leio de novo. Porque eu amo muito, 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 muito o jeito que é desenvolvido a história dos personagens, como é tratado amor LGBT sem pesar, sem ser difícil, sabe? De uma forma bonita. Eu gosto muito, 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 muito. Inclusive, o próximo que eu vou falar vai ser um do Victor Martins, porque eu quero, não vou sortear, eu vou querer. Mas, basicamente, a história delas eu já dei um spoiler enorme, foda-se. Elas são 2 meninas que elas se conhecem num jogo online, só que uma delas tem um personagem masculino e a outra não sabe disso e ela não conta. E aí elas começam a conversar, começam a se gostar, e aí entra esse medo dela, né, de contar que ela é uma menina, porque elas já estão, né, bem
bem envolvidas e tal. E aí o livro é sobre isso, ele é muito legal. No meio do livro tem aqueles pop-up de mensagem, sabe? Que eu acho uma gracinha, eu acho muito bonitinho quando o livro tem isso. E eu recomendo muito, muito, muito vocês lerem esse livro. Quem tá de ressaca literária também é um ótimo livro pra você se recuperar. Assim como como é que chama? 15 Dias. Nossa, eu esqueci por um minuto. 15 Dias do Victor Martins. São 2 livros que eu acho que, tipo assim, se você tá, tipo, de boa, se você não quer uma coisa complicada, se você quer uma coisa leve, uma coisa bonita, uma coisa fofinha, você tem que ler esses 2. Porque eles são um livro, assim, que te empurra pra frente na leitura de outros livros. Nossa, agora caiu em um que eu gosto muito. Eu tô continuando a falar normalmente como se não tivesse passado umas 5 horas desde que eu comecei a gravar esse episódio, mas tudo bem. Eu acabei de parar na trilogia de Carry On, que é O Filho Rebelde, Seguir em Frente, sei lá, o terceiro eu nunca lembro, ou A Ordem Tá Errada, não sei. É basicamente uma trilogia que era uma fanfic de Harry Potter e aí virou um livro original. Eu nunca li o terceiro livro porque eu comprei e eu tenho os 3, quer dizer, eu tinha os 3. Mas o primeiro eu li, o segundo eu li, o terceiro eu perdi na mudança e eu nunca mais li, nunca fui atrás. Eu, na verdade, tenho umas 2 caixas de livros guardadas no meu guarda-roupa e eu moro aqui nessa casa onde eu tô morando faz uns 6 anos e eu nunca abri essa caixa, então talvez esteja lá. Não sei, mas ele é um livro muito bom. Apesar de não lembrar quase nada da história, eu sei que eu gostava muito. Tem o casal protagonista, né? Que eu, sinceramente, obviamente, por saber que é uma fanfic de Drury, eu já sabia que ia ser gay. Mas o começo é um pouco tipo assim, você fica, ué. Mas eu vou dar spoiler. Ele fica tipo assim, ué, gente, mas ele tá beijando uma menina? Peraí, mas é o ex-namorado do outro protagonista? Você fica tipo, ué. E aí, se eu não me engano, não tem porra nenhuma de beijo deles no primeiro livro. Acho que só no segundo, no final, alguma coisa assim. Mas, se eu não me engano, eles começam a namorar. Gente, eu não lembro de nada. Eu acabei de perceber que eu esqueço tudo que eu leio. Mas eu lembro que nesse livro tem um fantasma de alguém que fica perseguindo o menino que era pra ser o Draco. Fica perseguindo ele e, tipo, em sonho, ou é na vida real mesmo, sei lá. E aí, eu fiquei um pouco curiosa, porque na minha cabeça, se eu me lembro bem, nunca mais explica sobre isso. E eu acho que o fantasma é da mãe dele, tipo. E aí tem até uma hora que ele aparece num sonho do Harry, alguma coisa assim. E do menino que era pra ser o Harry. E aí, tipo. Eu nunca li o terceiro livro, então não sei se explica. Mas até onde eu lembro do segundo livro, que na verdade o final do segundo livro, ai, gente. Ai, pelo amor de Deus. Ninguém vai estar entendendo porra nenhuma do que eu tô falando, mas enfim. E aí nunca explicou por que a mãe desse cara, do Draco, fica aparecendo em sonho. Por que ela fica perseguindo. E aí, tipo, a menina também, que é ex do Harry, e o Draco beija. Ela é um... Não, eu lembrei, o Draco é tipo um vampiro. Caralho! Esse livro é muito bom, vou ter que ler de novo. Vou ter que ler agora, tipo, gente, eu vou pausar a gravação e eu vou ler. Aí eu volto daqui, tipo, sei lá, umas 5 horas de novo. Eu até pensei em fazer isso de verdade, mas eu não sei onde tá o livro. Não sei, eu acabei de falar que eu só tinha perdido o terceiro. Aparentemente eu perdi todos, mas é sobre. Ah, tá. Uma coisa que eu ia fazer. Eu vou dar nota dos livros a partir de agora. Eu acho que 5. Pro primeiro e pro segundo livro. E pro terceiro também, apesar de eu não ter lido. Mas eu gosto muito dessa trilogia. Eu acabei de lembrar também que eu falei que eu ia falar sobre o Victor Martins. Então eu só pulei ele, coitado. Mas basicamente, eu tô me perdendo muito, eu não sei mais o que eu tô falando nesse episódio, porque eu não tô gravando em sequência, eu tô só indo fazer outra coisa e quando eu lembro do que eu ia falar eu volto. Mas basicamente esse livro da trilogia de Carry On, eles estão tentando proteger o mundo da magia. E aí tem uns bichos, uns feiticeiros meio zumbi, sei lá, que eles ficam, tipo, correndo atrás deles. E eu não sei, eu não lembro de nada desse livro. Eu vou ter que reler. É por isso que eu devia pegar o hábito de fazer resenha. Porque pelo menos eu lendo no Scooby, depois eu fui tipo, verdade, é isso aí mesmo. Tá. Agora eu acho que é o quarto livro que eu vou falar, que eu quero falar sobre 15 Dias, do Victor Martins. Ele, inclusive, vai virar um filme, já tá sendo feitas as gravações. Eu gostei muito do elenco. E é um filme muito bonitinho, que eu falei, muito levinho, é romance adolescente. Tem um desenvolvimento bonitinho. Eu acho que eu acabei de falar isso, não sei, gente, eu não consigo me concentrar. E basicamente a história é...
Eu acabei de lembrar que eu não lembro o nome do... Gente, que porra é essa? Eu já li esse livro umas 10 vezes, eu não lembro o nome das pessoas. Mas eu vou falar aqui, se eu estiver errada, ninguém vai me corrigir, porque ninguém sabe do que eu tô falando. Se eu não me engano, os protagonistas são o Felipe e o Caio, eu acho. O Felipe, ele é um cara gordo, gay, que, se eu não me engano, ninguém sabe que ele é gay, a não ser a mulher amiga dele. E ele tem muita insegurança por causa dessas duas coisas. Se eu não me engano, ele também nunca beijou alguém. E aí, ele tem um vizinho, que eles eram amigos de infância e eles nadavam juntos no prédio, até ele começar a desenvolver o corpo e ele ficar com vergonha por causa disso. Aí a mãe desse menino vai viajar e só chega na vizinha e fala, ó, meu filho, vou deixar meu filho aí com você 15 dias. E aí, tipo, o Felipe fica tipo, ai meu Deus, meu crush morando em casa. E aí é sobre isso o livro. É muito legal, eu gosto muito do desenvolvimento. E aí eles ficam lendo Senhor dos Anéis, se eu não me engano, durante o livro. Quer dizer, o Caio tá lendo Senhor dos Anéis do Felipe. E é muito legal. Aí ele tem festa junina. Ah, porque tanto a Clara quanto o Vitor são autores brasileiros. Então, tipo, tem festa junina. Eu não lembro a cidade que se passa, mas tem coisas típicas daquela região. E tem uma hora que eles estão tomando cerveja, se eu não me engano, no bar. Isso é muito, muito divertido pra mim. E aí acaba que o Felipe descobre que o Caio gosta dele, o Caio descobre que o Felipe também gosta dele e acaba acontecendo isso. Mas o livro é muito bom, é um livro de conforto. E ele é bem pequenininho, se eu não me engano, ele deve ter umas 150 páginas, por aí. Ele é um livro bem fininho, mas ele é muito bom. E vai lançar o filme, né? E seguindo nessa linha lógica de que vai lançar o filme, eu não vou nem girar o meu Scooby pra achar o próximo livro. Eu vou falar de Dias Perfeitos do Rafael Montes, deixa eu confirmar. Isso, é do Rafael Montes. Inclusive, eu vou ter que falar de todos os livros dele que eu já li. Mas, basicamente, Dias Perfeitos é a história de um cara. Igual todas as descrições que eu fiz até agora, eu vou descrever isso muito porcamente, porque eu realmente não lembro de nada. E eu esqueci de falar as datas que eu li. Eu não lembro de fazer nada. Deixa eu ver a data que eu li esse livro. Eu li ele também em 2022. Esse livro é sobre... eu sei que no começo, o cara, que eu acho que é Theo, o nome dele, não sei. Ele só aparece num churrasco, porque ele vê uma menina que ele acha bonita. E aí, tipo, eles conversam um pouquinho e ele fica obcecado por ela. E aí, tipo, ele fica perseguindo ela, mandando mensagem. E eu acho que no começo ela até acha ele, tipo, legalzinho e tal, tipo, pra manter uma amizade, mas depois ele começa a ficar bizarro, seguindo ela, mandando mensagem. E eu lembro de uma cena bem específica que eles estão indo pra uma cabana acampar. Acampar não, tipo, ficar tipo num chalé, só que ela tá indo com um namorado e ele vai atrás, tipo, perseguir mesmo. Isso é meio que o final do livro, essa parte, porque eu não lembro o desenvolvimento da história. Eu só sei que ele fez uns negócios meio bizarro, sabe? Mas eu lembro que nessa cena da cabana, ele, de algum jeito, atrai o namorado dela pra fora e ele mata ele. E eu acho que ele enterra ele perto da cabana. E aí, depois disso, ele sequestra ela. E eu não lembro se eles ficam na cabana ou se fica em outro lugar. Tipo, que ele começa a manter ela em cárcere privado. É um livro muito interessante, gente. Em cárcere privado. E em algum momento, eu não sei se é porque ele bate na cabeça dela, ou se ela tem algum trauma, ou se ela só, tipo, esquece porque foi mecanismo de defesa. Ela só esquece de tudo que aconteceu. E aí, tipo, quando ela acorda, ele fica tipo, ai meu Deus, que não sei o quê, fingindo que é o namorado dela, se eu não me engano. Só que, e ele é bizarro porque ele tem um manequim que ele fica, tipo, chamando de. Por um nome, sabe? Tipo, como se fosse uma pessoa real. E aí, uma coisa que me intriga muito é que, tipo, ela sabia o nome desse manequim, se eu não me engano, o manequim tá junto com eles, quando ela tá presa e tal. E ele fala o nome dela, do manequim pra ela também fica falando o nome do manequim. E aí, quando ela perde a memória e começa, tipo, a ser um doce com ele e tal, ela engravida, eles têm um filho. E aí ele pergunta pra ela, qual que vai ser o nome da criança? Aí ela fala, fulana, e é o nome do manequim. Aí eu fiquei muito... eu não lembro da história certa do livro, ela inteira, mas eu lembro que quando eu li eu fiquei muito, ela sabe, ela lembra, ela só tá fingindo pra ela poder ter um pouco de liberdade e fugir. Aí eu fiquei muito assim, porque eu não lembro se tem alguma coisa depois disso, se é confirmado ou não. Mas o Rafael Montes tem muito disso nos livros dele, de ele do nada soltar uma frase lá que você fica tipo, o quê? E aí você repensa o livro inteiro, você fica tipo, mano, não é possível. E eu tive isso com todos os livros dele que eu li até hoje. E aí,
eu vi o trailer do filme e tem, tipo, umas cenas que ele aparece cheio de sangue, com o rosto cheio de sangue, e ela tá, tipo, super assustada. Então, eu fiquei em dúvida como é que vai ser adaptada essa parte, se a gente vai ver que ela meio que tá fingindo, ou se, tipo assim, foi só alguma coisa que ficou guardada no cérebro dela de tudo isso que aconteceu. Seguindo nessa linha de Rafael Montes, o primeiro livro que eu li dele foi O Vilarejo. É um livro que tem várias histórias de várias pessoas que vivem nesse mesmo vilarejo. E todas são extremamente bizarras. Eu não lembro se eu vi no Twitter uma pessoa falando que ele se inspirou em histórias reais, ou tipo assim, um vilarejo real. Quer dizer, eu lembro que eu vi isso, mas eu não lembro se é verdade. Mas cada capítulo, se não me engano, é uma história de um morador. E eu lembro de uma história que tá muito vívida na minha cabeça, de que uma mulher ou um homem, enfim, um pai, perde as suas 2 filhas. Deixa eu contextualizar antes de contar a história. É um vilarejo que tá na pobreza e tá num inverno muito fodido. Então, tipo, eles não têm comida, eles não têm como se aquecer, tipo, tá tudo acabando. E parece que a pessoa que cuidava dessas coisas, tipo, sumiu, foi atrás de ajuda e não voltou, pelo que eu me lembro. Agora, a parte da história que eu lembro é um pai perdeu as 2 filhas, tipo assim, elas saíram pra algum lugar, ou ele saiu pra buscar comida e quando ele voltou, tipo, pra procurar comida e quando ele voltou elas não estavam lá. E aí ele sai de porta em porta perguntando, e alguém sabe onde que tá fulana de tal e fulana de tal 2? E todo mundo fica tipo, não. Até que ele vai na casa de uma mulher e ele pergunta e ela fica tipo, não, que não sei o quê. E aí ele sente... Gente, essa parte aqui, tô tirando completamente da minha cabeça se essa frase que eu vou falar é verdade ou não. Mas, se eu não me engano, ele sente um cheiro de algum tipo de comida, de carne. E aí, tipo, ele fica tipo, ai, que cheiro bom, que não sei o quê. E aí ela, tipo, fala, você não quer entrar pra comer um pouco? Eu não sei se essa cena aqui na minha cabeça é de verdade ou não, tá? Enfim. Mas contextualizando, quem tá ouvindo isso já imagina, sim, essa véia filha da puta fudida cozinhou as crianças. Eu lembro também de uma que o cara, ele prendia um escravo no porão, se eu não me engano. E aí eu acho que ele consegue se soltar tipo, eu não lembro. Eu acho que ele se solta e tipo, bate no cara, sei lá. Ou, tipo, ele deixa o cara, tipo, pros lobos comer. Alguma coisa assim. E que mais? Eu acho que no final tem alguma coisa de alguém chegar em casa e, tipo assim, ficar tipo, meu Deus, tô delirando. Que é outra coisa que eu fiquei, tipo assim, será que tudo isso não era, tipo, delírio de fome, de frio, de alguma coisa? Eu não lembro de nada. Todos esses livros que eu tô falando aqui eu vou ter que reler de novo. O que também, na linha Rafael Montes, tem o livro Suicidas, que eu acho que é um dos mais legais que eu li dele, porque a última página é muito legal. Você olha e você fica tipo, o quê? Mas enfim, a história são de... Vou chutar um número de pessoas porque eu não lembro, tipo, 7 jovens, ou 11. 7, vou botar 7. 7 jovens, eles são encontrados mortos. 6, então. 6 jovens são encontrados mortos numa casa, assim, de um sítio, de uma fazenda. Eu acho que é no celeiro da fazenda. São encontrados mortos. E aí, quando eles vêm, tem um que ele tá quase morto e levam pro hospital. Que foi de rolê... Eles estavam fazendo uma roleta russa. E esse menino que sobreviveu foi meio que, tipo, quem tá sendo acusado de matar todos os outros. Aí vai contando o livro e é na visão do protagonista, que ele tinha um livrinho que ele tava escrevendo tudo o que acontecia desde quando eles decidiram fazer a roleta russa até a hora que ele morreu. E é um livro muito interessante, você passa muita raiva. Eu fiquei com muita raiva porque eu queria muito que um casal ali tivesse acontecido e não aconteceu. Tem bastante cena nojenta, assim como todos os livros dele. Eu fiquei muito coisada, muito agoniada. Tem cena muito forte, né? Porque eu acho que ele descreve bastante esse terror, esse gore. E, inclusive, essa foi um tema muito discutido no Twitter pelos leitores dele, se isso é necessário ou não. E a minha opinião é que depende. Porque, pra ser sincera, eu acho que no clima... No clima não, no gênero que ele escreve, as descrições dele são necessárias pra criar um clima de terror, um clima de suspense. Porém, eu fico com muito nojo lendo, entendeu? E tem uma cena específica nesse livro de uma menina que ela morre e outro cara que gosta dela, ele fica, tipo, indo lá pra ver ela. E eu não sei se era necessária essa cena no livro. Tipo assim, não... Quem sou eu, né, pra criticar Rafael Montes, mas foi uma das cenas que foi mais difíceis de ler em todos os livros dele. Não, mas tem uma cena também, 2 cenas em... Como que chama aquele livro? Em Jantar Secreto, que eu também não consegui ler. E pra mim elas eram
um pouco gráfica demais, pra mim, que tenho estômago fraco. Mas enfim. E eu esqueci o que eu tava falando. Lembrei. E aí ele descreve, né, dos momentos desde que eles decidiram jogar até a hora que ele morre. E esse cara que sobrevive, ele é o melhor amigo dele. Então, ele sobrevive, ele é levado pro hospital e as pessoas esperam ele acordar pra poder interrogar ele. Enquanto tudo isso é narrado, entre um capítulo e outro, tem uma delegada que ela tá falando com as mães de todos eles lá. E aí você descobre, durante o livro, que uma das mães já sabia que isso estava acontecendo. Mas não fala a mãe de quem, né? Tipo, depois você descobre no final do livro. Em que além de uma delas saber sobre tudo que estava acontecendo, um dos participantes da roleta russa já sabia qual que era o plano final. Então eu fico tipo assim, porra, mas a menina queria morrer, então foda-se, ela só não ligou. Enfim, eu tô evitando de falar spoiler, sendo que ninguém literalmente vai ler os livros que eu tô falando. E esse episódio é tipo só uma bosta falando um monte de merda sem sentido. Mas basicamente, o Theo, que eu não sei. Não, o Theo era do outro episódio. Eu não sei o nome do menino. O menino aí, o protagonista, que eu já esqueci o nome. Ele quer escrever um livro e ser famoso. Então ele começa a escrever o motivo da roleta russa, o motivo de ter escolhido cada um dos participantes, o motivo de ele querer estar ali. E aí ele faz toda a ambientação, escreve tudo o que aconteceu. Ele descreve cada uma das mortes. E na hora que ele vai morrer, ele pede pro Zack, que é o menino que sobrevive, anotar o que ele tá vendo. E aí o Zack começa a descrever que a Valéria pega a arma e mata o protagonista, que eu esqueci o nome dele. E só que, tipo, isso não acontece. Ele pede pra ela fingir, porque eles acham que o Zack tá fora de controle. Então, nisso que ele finge que morreu, ele vai pra cima do Zack, que é o melhor amigo dele, pra ele não suspeitar. E no caderno, ficar com a letra de outra pessoa, como se ele tivesse morrido. Então, a partir dali, na verdade, isso da letra aí, eu não sei se influencia tanto, porque depois... não, eu acho que essa é a última morte mesmo, tá certo. E aí, tipo, é só isso. Aí ele pega e mata a Valéria, se eu não me engano. E é isso, aí o Zack descobre todo o plano dele, que ele queria escrever um livro e que queria que isso fosse notícia, porque todo mundo ia querer comprar o livro pra saber o que aconteceu e tal. E a mãe, que sabia de tudo, era a mãe dele, do protagonista. E aí no final do livro de Suicidas, o Rafael Montes, ele mostra a dedicatória do livro, que é o protagonista se chamando de Rafael Montes. Então você fica tipo assim, oh my god. Eu não soube explicar, mas eu vou mandar a imagem pro Seco pra ele colocar aqui agora, da última página do livro, falando sobre isso. E eu achei, tipo, muito genial. Eu não esperava ler isso. E foi muito legal pra mim, na minha visão. Agora, Jantar Secreto. Eu acho que Jantar Secreto, de todos os livros dele, é o que você tem um pouco mais de noção sem ler. Tipo, lendo as novelas, você já tem um pouco mais de noção do que seria. Que, obviamente, é um jantar secreto, que seria, né, carne humana. E eles são um grupo de 4 fudidos que não tem onde cair morto. E eles decidem alugar um apartamento. E aí eles têm um amigo que ele é muito esquisito, ele é muito ferrado da cabeça. Que ele acha um site, tipo de... não classificados, é mais ou menos isso. Você coloca lá um anúncio e as pessoas, tipo, decidem pôr o e-mail ou não lá. E aí ele coloca, tipo, se as pessoas têm interesse em comer carne de gaivota, que é uma metáfora pra carne humana. Porque a história é que uns amigos ficaram presos, se eu não me engano, numa praia, numa ilha deserta. E um deles tinha a esposa, e aí eles não achavam a esposa, e eles começaram a dar carne de gaivota pro marido dela. Até que, quando eles são resgatados e voltam pra terra firme, ele vai no restaurante, come carne de gaivota e se mata, porque ele percebe que não é o mesmo gosto. Então, as pessoas conhecem essa história e deixam um e-mail. Só que a hora que ele conta pro pessoal isso, tipo, obviamente já foi derrubado pelo site, porque, né? E eles têm muitos e-mails, porque, querendo ou não, tinham pessoas ricas, babacas, que queriam experimentar. Então, o que eles pensam? Ok, a gente vai fazer isso funcionar. O protagonista, que o nome dele é Tyler, eu vou ver o nome do protagonista. Não tem nada a ver com Tyler, o nome dele é Dante. Mas o livro começa com o Dante, cheio de sangue, indo numa delegacia pra contar tudo o que aconteceu. E aí, na verdade, eu acho que eu já tava muito pra frente da história e eu só voltei. Mas enfim, contextualizando esse é o começo, e aí ele conta tudo o que aconteceu. Aí eles pensam, tá, a gente vai fazer isso. Tipo, todo mundo fica muito relutante, menos esse doidinho aí. Até que um começa a ceder, o outro começa a ceder, e o Dante fica meio, porra, não, velho, como é que a gente vai fazer? Mas tem um dos meninos que ele trabalha em um necrotério. Então eles roubam um corpo
e fazem um jantar. É um sucesso, tipo, são pra 10 pessoas, as 10 pessoas vão, elogiam e, tipo, deixam um cartão de visita porque elas querem ser convidadas de novo. O que é bizarro, muito bizarro. E aí é essa história. Eles vão tendo que pegar corpos e fazer o jantar, só que, tipo assim, eles não podem sumir com todos os corpos que chegam no necrotério. Então, eles começam a matar. Eu acho que eles matam uma pessoa. E entra um cara, um chefão, na verdade, um cara que ele representa o chefão, e aí ele diz que ele vai ajudar como vender carne humana pra eles, ou seja, matar as pessoas, pegar as pessoas e dar pra eles, mas ele quer uma parte do lucro, e aí ele quer aumentar o negócio e tal. E aí a história é isso. Aí ele até leva o Dante. Não, o Dante segue ele até um frigorífico de abate, que eles estão criando pessoas para serem abatidas e alimentar esse comércio. E aí ele descobre que não é o único lugar do mundo que tem isso. São vários lugares espalhados. Então é muito triste, é muito forte a cena desse cativeiro. E tem até uma hora que um dos amigos dele morre, que é o mais fraquinho, porque o chefão de tudo manda matar ele porque ele ia contar pra polícia. Até que vai morrendo um dos amigos dele, um por um. E aí você descobre... Ah, tem uma personagem muito importante que eu esqueci de contar. Que ela é uma prostituta. Que eles contratam ela pra ficar com esse cara bizarrão aí, que ele é doido da cabeça. E ela é uma personagem muito importante, eu esqueci de falar dela. Ela é muito foda, na verdade. E... eu não consigo lembrar o que eu ia falar. Ah, tá. E aí, tipo, cada um morre. E aí ele vai contar pra polícia. Ai, gente, eu lembrei. Nossa, esse livro é muito mais profundo, porque agora eu tô falando, eu tô lembrando da infância desse cara bizarrão, porque que ele faz o que faz, enfim. Mas no final você descobre basicamente que o mandante de tudo era ele, era esse cara bizarro. Ele que era o chefão e mandava o outro cara e mandar os recados. Só que esse outro cara também não sabia qual que era a cara dele, então, né? E aí, essa prostituta, eles se apaixonam e ela fica sendo o braço direito dele. E aí o Dante, tipo, ele vai pra cadeia, ele é preso depois de contar tudo isso, de confirmarem toda a história. E aí depois eu acho que é Cora, o nome dela. A Cora e o nome dele eu não lembro. A Cora e o Coisinha vai visitar ele na cadeia. Não, é só a Cora. A Cora vai visitar ele na cadeia e aí ela conta tudo, conta que ela era o braço direito e conta que ele não tá morto, ele só fingiu a morte dele pra sair da furada. E aí, isso. Você fica chocada. E tem uma cena que eu acho muito nojenta, que é quando ele tenta acabar com o jantar secreto, que ele pega o pessoal que tá lá e aí ele envenena a comida e todo mundo começa a se explodir. Tipo assim, sair fluidos por todas as partes do corpo. É muito nojento, essa cena é muito nojento. Todo mundo começa a vomitar. É um nojo, um nojo. E é sobre. Nota pra esse livro? Eu não lembro, eu vou ver no Scooby. Minha nota pra esse livro foi 4. Não sei, eu acho que eu não preciso explicar. Eu gostei do livro, mas eu acho que eu fiquei com muito nojo dessas partes. E não sei, é um livro ok, mas eu acho que tem umas descrições que quem tem estômago fraco não gostaria de ler. Então, é isso. Voltando a rodar o Scooby, o próximo que caiu foi Eu Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy, que ela é a Sam, do iCarly. E eu não sei se vocês sabem, vocês que estão ouvindo, mas ela parou de atuar depois que a mãe dela morreu, porque a mãe dela era super abusiva e forçava ela a ser atriz e cantora, porque foi algo que a mãe dela nunca conseguiu, então ela forçava a menina a ser. É um livro bem interessante também, vai virar filme. Se eu não me engano, a Jennifer Lawrence foi escalada pra ser ela. Eu vou olhar isso no Google agora. Eu falei Lawrence é a Aniston, mas eu sabia quem que era, eu só inverti o nome. Eu consigo reconhecer as duas, mas eu inverto o nome delas direto. Enfim, uma é do Jogos Vorazes e a outra é de Friends. Enfim, ela conta sobre a infância dela, que eles eram bem pobres. Se eu não me engano, ela tem um irmão, alguma coisa assim. E eles eram bem pobres, a mãe dela sofria de bipolaridade ou borderline. Que ela era muito agressiva, brigava com o pai dela de faca. E depois ela era, tipo, muito carinhosa. Aquilo que a gente sabe, né, sobre relacionamento abusivo. Que você sempre depois de uma briga, sempre tem um carinho, sempre tem um agrado. E ainda mais sendo criança, as crianças ficam confusas com isso. Mas ela conta que elas não tinham muito pra comer, e que a mãe dela era obcecada com o peso dela. Então, tipo assim, quando tinha alguma coisa que ela queria comer, ela não podia. Ou quando elas iam em sorveteria, ela tinha que comer o que a mãe dela queria, senão a mãe dela ficava triste. E tudo ela colocava Deus no meio, porque, se eu não me engano, elas eram de uma comunidade Amish. Então, tudo tinha esse tom
muito religioso. E ela começou a desenvolver toque, ela começou a desenvolver ansiedade, né? É um livro muito interessante, conta sobre um pouco dos bastidores de iCarly, conta sobre toda a vida dela, até o momento que a mãe dela morreu. E é muito bizarro a gente pensar que isso tudo acontecia e ela, sabe, tipo, ela tava lá, vivendo e ninguém sabia, ninguém do elenco imaginava, nenhuma das pessoas que eram mais próximas dela sabia, até porque ela não tinha gente próxima. A mãe dela não gostava que ela fosse próxima das pessoas, porque nela podia se sentir confortável ou conseguir uma maneira de fugir de tudo aquilo. Tem até uma cena que ela fala que ela ganhou um presente da Miranda, né, que é a Carly, e ela foi comprar um pra presentear de volta. E a mãe dela ficou, tipo, com raiva. Não, você já tá dando presente demais, tipo. E aí a menina ficou chateada. A gente ficou chateada, tipo, poxa, ela vai achar que eu não gosto dela, entende, gente? É um livro muito interessante. E agora que vai virar filme, eu tô muito ansiosa pra ver, porque é uma sensação muito ruim, você lendo, sabe? É uma coisa que me sufoca. Eu tive que parar várias vezes pra poder continuar lendo, porque é um livro que mexeu comigo. E eu acho que ele vai ser muito bem interpretado com a Jennifer Aniston, porque ela é uma puta de uma atriz boa pra caralho. Falando em livros que mexeram com o meu psicológico, eu tive que parar pra continuar lendo. Biblioteca da Meia-Noite, com certeza, é tipo top 3 de livros que fizeram isso comigo, porque é um livro muito pesado. Fala sobre uma moça que ela não tem nenhuma motivação, ela não tem amigos, ela não tem família, nada de bom acontece com ela. E aí ela fica tipo, porra, eu vou me matar. Nada de bom acontece, eu vou me matar. E aí ela morre, e aí ela acorda numa biblioteca. E tem uma bibliotecária explicando que aquela é a biblioteca da meia-noite. E que eu não vou saber explicar essa parte porque eu já não lembro muito bem desse livro. A primeira vez que eu li, eu fiquei muito incomodada e eu não gostei. Mas aí eu dei outra chance e eu gostei muito desse livro. Só que ele me deu muita crise de ansiedade, então eu demorei muito tempo pra ler. E a bibliotecária, eu tô falando muito e eu vou pedir pro Seco cortar tudo, mas ele não vai cortar porque ele vai ficar com preguiça. Enfim. A bibliotecária fala pra ela que ela pode ver como seriam as outras vidas dela, até que ela ache uma que ela goste, e aí ela pode ficar naquela vida, se aquela vida for a certa pra ela. E aí ela passa por várias vidas com pessoas que estão presentes no dia a dia dela, só que ela não repara, por vidas que poderiam ter sido algo se ela tivesse seguido outro caminho, um grande efeito borboleta. E aí tem a vida dela, que eu acho que é o que mais pega todo mundo no livro, que é a hora que ela tá realmente feliz, ela acha a vida que ela quer pra ela, que ela tá casada com um amigo de infância que ela acha, eu acho que parou de gravar sem querer, mas enfim, é uma vida que ela casou com um amigo de infância dela que ela encontra por acaso, e eles já estão casados, ela tem uma casa que ela gosta, ela tem um emprego que ela gosta, ela tem uma filha que ela ama, só que do nada, quando as histórias não são certas pra ela, ela volta pra biblioteca. Quando ela percebe isso. E aí, do nada, quando ela tá feliz, ela tá com a filha dela, ela volta pra biblioteca. E aí ela começa a chorar muito. Ela fica muito mal. E ela fica tipo assim, não, mas eu queria essa vida, que não sei o quê. E a bibliotecária, que eu tô com uma leve sensação que é um homem, mas enfim, que é uma coisa, na verdade. Fala pra ela que aquela não é a vida dela e ela sabe disso. Eu não lembro exatamente em que história que ela tá, até que a biblioteca começa a pegar fogo. E aí ela tem que sair de lá antes que ela seja pega. O que acontece, basicamente, é que ela acorda na vida real, de volta, ela... Não é que ela ressuscita, eu acho que a tentativa não deu certo e acharam ela. E aí ela recomeça a vida a partir desse ponto. E é um livro muito interessante, eu acho ele bem pesado. Ele é aquele tipo de livro que, se você sabe ler ele, muda a sua vida. Você tem uma visão diferente de pequenas coisas do cotidiano. Você tem uma visão diferente sobre pessoas que passam pela sua vida. E eu acho que tem muita gente que consegue prestar mais, que começa a prestar mais atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. Eu falo isso porque depois que eu li esse livro, tem umas descrições que ela faz, tipo, eu vi tal pessoa correndo de mão dadas com a sua filha, tipo assim, sei lá, uma senhora correndo de mão dadas com a sua filha de 30 anos. E aí ela fica tipo, meu Deus, é como se as duas fossem crianças de novo. E aí eu fico, tipo, olhando isso no dia a dia, e eu acho muito legal, porque às vezes eu consigo visualizar certinho uma pessoa mais velha, ela fazendo alguma coisa assim, que eu fico tipo, nossa, eu não sei explicar, gente, mas tipo assim, você vê uma pessoa mais velha fazendo uma coisa, e você imagina ela criança fazendo aquilo, não sei, mas é muito legal, eu gostei muito disso. O próximo que caiu, eu acho que vou falar de mais uns 3 livros até dar 50 minutos e tá de bom tamanho esse episódio. Vai ficar mais ou menos o mesmo tempo do episódio solo do Seco.
Mas eu acabei de perceber, eu tenho muitos outros livros lidos no Scooby, mas todos os livros que estão caindo são livros de suspense, ou livro de terror, ou livro de história real, de crime. Então, tipo assim, acho que tá meio bizarro, mas enfim. O próximo livro é Misery, do Stephen King. E ele foi um dos primeiros livros que eu li dele. Ele é um livro muito bom, eu ganhei de aniversário de um amigo. E eu li no mesmo dia. Ele fala sobre um ator famoso, que ele acabou de finalizar um livro de uma saga dele, eu acho que é o último livro da saga, que ele mata a protagonista, a Misery. E enquanto ele tá voltando de uma conferência, se eu não me engano, ou ele tá voltando de uma conferência ou ele está indo pra uma conferência, ele sofre um acidente numa nevasca e ele quebra a perna, ele fica preso. Alguma coisa assim, ele fica debilitado e ele não consegue sair porque ele tá preso no carro, até que alguém chega e salva ele. Quando ele vê, ele tá na casa de uma pessoa, assim, tá quentinho e tal, e aí ele vê que é uma mulher. Só que nesse ponto, eu não lembro se ela diz que conhece ele, ou se depois ele fala quem ele é, e ela fica tipo, meu Deus, sim, eu sei quem você é, que não sei o quê. Mas basicamente, ela acolhe ele e vai ajudando ele até ele ficar melhor. Mas aí ela diz que o celular dele sumiu, se eu não me engano, e depois de um tempo parece que ele ouve o celular tocar. Mas enfim, ela é uma stalker, ela que causou o acidente, ela pegou ele e deixou em casa trancado de propósito. E ela era fã dessa saga, só que ela não gostou que a Misery morreu. Então ela obriga ele a escrever um novo livro falando que ela não morreu, foi tudo um plano pra despistar o arqui-inimigo dela. E aí agora ela vai escrever, ele tem que escrever todo um novo romance enquanto ele tá ali, porque ela não deixa ele embora enquanto ele não terminar. E aí o livro é sobre isso, ela é doida da cabeça, ela é bem louca mesmo. Ela tem aquilo, não é não sei se é considerado uma doença ou um transtorno, mas ela tem aquilo, tipo, da pessoa meio que perder a consciência, tipo, ela fica parada do nada, brisando, tipo assim, fica com o olho embaçado e tal, depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Eu esqueci o nome disso, mas fala no livro. E é muito bizarro essas cenas. Tem uma cena também que ela quebra os dedos do pé dele pra ele não fugir. Tem até uma cena que, se eu não me engano, que tem gente que vê ele lá, sabe? Só que, tipo, as pessoas não ajudam ele, mas, tipo, não sabe que ele tá preso, né? Mas alguma coisa assim. No final, ele consegue fugir, ele mata ela, se eu não me engano, em legítima defesa, e ele consegue fugir. Mas isso depois de muitos dias em cárcere privado. Inclusive, se eu não me engano, a família dele e a mídia acha que ele morreu. Porque não acharam o corpo e acharam um carro, né? A nota que eu dei pra esse livro foi 5. Apesar de eu não lembrar de detalhes, ele é um livro que eu gostei muito, então sim, eu mantenho essa nota 5. E eu acho que eu vou até fazer uma listinha pra depois eu ler todos os livros que eu tô falando de novo. Eu fui pegar a capa desse livro que eu acabei de falar, que eu já esqueci qual é, e eu vi um livro que eu li por causa do Kindle, que me recomendou, e chama Luzes de Emergência. Eu não sei o que falar sobre esse livro. Ele tem 80 páginas. É um livro que eu fiquei meio... Porque ele fala sobre uma comissária de bordo, que eles estão indo pro Alasca, alguma coisa assim, e o avião cai. E nisso que eles caem, o avião tá de noite e tudo mais, e aí é um acidente muito grande, um monte de gente fica ferida, um monte de gente morre, inclusive os pilotos, um dos comissários amigo dela. E aí, no meio disso tudo, as pessoas ainda começam a morrer porque alguém tá matando elas. E aí ela vai contando, né, sobre isso, sobre o decorrer das horas. E enquanto ela vai tentando organizar, deixar as pessoas juntas, separar os cadáveres, juntar mantimentos, ela percebe que eles estão na noite polar. Na noite polar? Não, na semana polar. Eu vou pesquisar o nome certinho. Isso, noite polar, que fica um dia inteiro, ou às vezes até mais do que um dia de noite. Então eles não iam conseguir se aquecer, eles iam acabar morrendo por frio. E aí tem esse serial killer assolto, que todo mundo não sabe quem é, mas as pessoas estão morrendo, elas estão aparecendo mortas do nada. E aí eu fiquei tipo, nossa, interessante, tá, legal e tal. Só que aí você descobre que, tipo, é só alguém surtando porque tá ouvindo a música do Papai Noel, e aí a pessoa fica doida e começa a matar os outros. Eu fiquei tipo assim, tipo... Não sei, desculpa. Eu fiquei muito coisada com esse livro. Eu fiquei tipo, mano, não acredito que eu li isso. Mas a minha amiga leu e falou que ela achou legal, mas podia ter sido melhor. Que isso aí do Papai Noel acabou com ela, acabou com o clima. E eu realmente acho isso porque foi uma quebra de expectativa enorme. Foi um pouquinho, sei lá, eu senti meio que um... Eu não quero ser cancelada, mas tipo assim, sabe aquelas escritas de craque fique? Pareceu muito isso. A minha nota pra esse livro foi 3 estrelas. E sendo bem sincera, comparando com as pessoas que eu sigo no Scooby, a minha nota é a maior.
de todas. E eu fui ler algumas resenhas agora e todo mundo classificou com 3 estrelas e criticou um pouco esse final. Então, não sei, gente. Eu achei um pouquinho quebra de clima, mas é um livro até que interessante. Ah, eu lembro que eu comecei a ler por causa da protagonista, porque me falaram que ela tinha uma esposa. E aí você fica triste porque ela perde a esposa, né? Obviamente, quer dizer, ela morre, né? Então, enfim. Agora, o último livro, pra finalizar, ele é um livro que eu lembro bastante a história. Eu li ele no Natal, porque eu ganhei esse livro de Natal. Eu li ele em 2 dias e ele é muito bom. Ele chama Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, que ela é a mesma escritora de Malibu Renasce, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de... não lembro. De Um Dia, Talvez, ou... eu acho que é Um Dia, Talvez. É um livro de uma moça que ela... eu vou ver o nome dela. É a história da Emma, que ela tem uma irmã, e a irmã dela tem um casamento perfeito, tem uma vida perfeita, os pais dela amam ela, e ela se sente muito sozinha. Ela não gosta da vida dela, ela quer viajar, ela quer conhecer o mundo, e os pais dela querem que ela fique na cidadezinha de interior onde eles moram, pra cuidar da biblioteca deles. Então ela conhece não, ela começa a namorar o capitão do time de beisebol da escola, se eu não me engano, e eles casam. Ele pede ela em casamento, ela fica muito feliz. E eles constroem a vida deles, viajando pelo mundo, tendo a casinha deles e tal. E ela fica muito feliz. Eles mudam do interior, vão morar em cidade grande. Até que um dia, se eu não me engano, na véspera de aniversário deles, ele vai viajar de helicóptero, fazer uma viagem. E o helicóptero dele cai e ele morre. Ela fica muito mal, fica muito depressiva, ela volta para a cidade do interior, ela volta a trabalhar na biblioteca, ela fica muito infeliz porque a vida dela acabou e ela voltou para onde ela nunca mais queria ter voltado, e aí ela tá constantemente sendo assombrada por isso da vida perfeita ter acabado e por a irmã dela ter uma vida perfeita e tratar ela muito mal. E então ela acaba reencontrando um amigo de infância que trabalhava com ela na biblioteca. Ele fica sabendo de tudo e acaba sendo um porto seguro pra ela. Até porque é cidade pequena e a fofoca rola solta, né? Passa um tempo, eles se apaixonam, ele pede ela em casamento, ela fica muito feliz. Eu pulei um pouco, enfim. Eles começam a namorar, ela supera... Quer dizer, supera não, mas enfim, ela tira da cabeça isso de não ficar com outra pessoa. E aí eles vão num jantar, ele pede ela em casamento, ou junto com a irmã dela, que tá lá, os pais dela, ele pede ela em casamento e a Emma diz sim. E no mesmo instante o telefone toca, ela atende e é o marido dela, que ele não morreu no helicóptero, ele ficou preso numa ilha e ele tinha acabado de ser resgatado, então ele liga pra ela avisando que ele tá vivo e que ele quer encontrar ela. E aí a história se baseia nisso, nela tendo os 2 amores da vida dela e ela tendo que decidir com quem que ela vai ficar. E sinceramente esse livro é muito bom, você entende muita coisa, porque o marido dela era uma pessoa aventureira, eles viajavam muito, eles topavam tudo, eles iam em camping, em qualquer tipo de viagem, eles não tinham, tipo, meio que uma casa fixa, eles iam pra lá e iam pra cá, tinha casa deles, mas eles iam pra lá e iam pra cá. E depois o segundo namorado, ela morava no interior, eles tinham um cachorro, uma vidinha pacata, ela lia o dia todo, gostava de ser bibliotecária. Então, tipo assim, são vidas muito diferentes, mas você entende que pelo momento da vida dela, cada vida que ela viveu com um deles era a vida certa no momento. E é um livro muito legal. Eu acho que foi o primeiro livro desse gênero que eu li, sabe? De um livro mais adulto, com questões mais adultas. E ele é muito interessante. E no final ela fica assim com o amigo de infância, ela não fica com o marido dela. Mas ele entende, porque ele entende que eles já não estão mais na mesma época. Porque, se eu não me engano, ele fica uns 3 anos, gente. Uns 3 anos desaparecido, alguma coisa assim. Então, não é muito tempo. E eu gostei muito que ela ficou assim com o melhor amigo dela, mas tem muita gente que preferia que ela ficasse com o marido. E eu acho que não. A minha nota pra esse livro foi 5. Eu lembro de tudo muito vividamente na cabeça, mas eu ainda dou um 5. E se eu relesse, eu provavelmente daria um 5 ainda. Porque esse livro é muito bom e eu recomendo demais. Eu vou recomendar um último livro, porque ele é curtinho. Também eu li no Kindle quando eu peguei a assinatura gratuita. Foi recomendação do próprio Kindle pra mim. Ele chama As Probabilidades do Amor Verdadeiro. É uma menina que ela trabalha numa loja, ela tem um chefe muito chato e ela gosta de um carinha. E aí ela pede ajuda pro Cupido. Isso, o Cupido. Ela conhece o Cupido e ele começa a ajudar ela. É muito legal você ver o desenvolvimento, mas o livro tem tipo umas 80 páginas também, é bem curtinho. E ele vai ajudando ela vai se apaixonando por ele, eles vão se apaixonando. E o livro é muito curtinho, muito bonitinho.
No final eles ficam juntos, mas eu li esse livro faz muito tempo, então se eu não me engano ele meio que perde os poderes de Cupido, alguma coisa assim. Ou ele... ele faz uma aposta com o irmão dele, que é o Eros, pra ver quem... Ele tem que fazer mais pessoas se apaixonarem e o Eros tem que fazer mais pessoas se desapaixonarem. Então, é isso a batalha. E aí, no final, eu acho que ele desiste dos poderes de Cupido, alguma coisa assim. Ou um deles tem que ganhar pra continuar sendo um ser celestial e ele perde de propósito. Alguma coisa do tipo. Mas é um livro muito legal. Ele é um romancezinho também que eu acho água com açúcar. E ele é muito bom pra sair da ressaca literária. Olhando aqui, eu não dei nota pra esse livro, mas na minha cabeça eu acho que, tipo, eu sei lá, daria um 4, 4,5, porque eu lembro dele ser legalzinho, mas eu também não acho muito profundo. Ele é um livro legal pra você sair da ressaca, mas não é lá grandes coisas. Agora, o momento recomendação. Eu, na verdade, vou recomendar uma fanfic, que virou um livro, mas a autora, ela tem um livro publicado, que virou original mesmo. O livro que eu vou indicar pra vocês é Por Alf, que ele virou o original pela editora Rocco, se eu não me engano, que chama Por Alf. Antes era Por Alf, tipo pobre, e agora é por mesmo. Ele é muito legal, é uma fanfic do Exo. Eu acompanhei o lançamento da fanfic, depois eu acompanhei o lançamento do livro e depois ele virando original. Não tenho críticas, a Johnny, ela é uma gracinha. Ela é um amor de pessoa, eu amo a dedicatória que ela manda nos meus livros. Eu acho ela muito acessível, ela é uma autora acessível, ela é uma pessoa acessível. E eu acho que vocês deviam consumir todos os trabalhos dela, tudo que ela faz, porque ela é muito incrível. E ela também é muito próxima da Babi Dewitt, que eu também recomendo os livros dela. Eu gosto muito de Sonata em Punk e Rock, que é um livro muito bom. Tem um segundo livro que eu não lembro o nome agora, mas eu acho que é Soneto de Hip Hop, alguma coisa assim, mas é muito bom também. Ela tem Sábado à Noite, que é mais de um livro, que é muito bom. E eu recomendo vocês conhecerem elas duas, porque elas são escritoras de K-pop, que tem livros originais e elas são muito boas. É isso, gente. Um beijo. Esse foi, eu acho que, o pior episódio do Falando Foda-se. Quer dizer, não tem como ser pior que o, o episódio que a gente fez dos slides, porque eu acho que ficou muito cagado, igual a gente já disse. E isso é... O áudio do episódio de emergência que ela me mandou tá cortado e só vem até aqui. Então eu acho que o que ela quis dizer é que ela ama todos vocês. E que ela é uma diva. E todos nós amamos ela também. Tchau, tchau, meus queridos coleguinhas. Espero que vocês tenham aproveitado. Já acabou? Então agora eu vou me matar.